gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou no Big Brother, né? Essa joguinho da Discord foi flopado, a gente viu, né? Eles conversaram ontem algumas coisas que ficaram subentendidas no ao vivo. Hoje teve o bloco do McDonald's, comeram bastante e agora estão dormindo, né? O que esperar desse elenco, a não ser que eles durmam, né, gente? Ai, que delícia, tá? Olha, se a gente parar para pensar, a Fazenda do ano passado, a gente viu que foi um flop, né? A gente conseguiu perceber isso, porque não tinha nada para fazer. A galera reclamava, passava o dia inteiro dormindo. A única coisa que eles faziam era cuidar dos animais de manhã, depois passava o dia inteiro. Algumas vezes que o Rico não estava dormindo, ele criava uma situação, tretava. Ele que foi que salvou a edição nesse quesito, né? Que ele movimentou o jogo, fez o que fez, falou na cara o que tinha que falar, resolveu os seus problemas, né? Mas assim, no contexto geral, a galera só dormia. E esse ano o Big Brother está igualzinho, né? Ontem mesmo a Alina reclamou que a galera do Pay-Per-View deve estar furioso com eles, porque eles só dormem, que a galera está dormindo demais. E a gente precisa concordar, né, gente? Ai, que tristeza, né? Bom, vamos comentar então o que aconteceu, né, durante a madrugada, alguma coisa que rolou de manhã aí, esse bloquinho do McDonald's. Mas antes disso, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí embaixo. Temos um paredão aí, né? Com certeza a Larissa sai, já sabemos sobre isso, né? Ela também. Os movimentos, o que ela falou também a gente vai comentar, tá? Então se inscreva, deixa like e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Bom, a gente viu aí que eles falaram bastante de Larissa, porque assim, acharam ela uma pessoa super incoerente e que ela foi para um lado da casa que era mais fácil para ela, né? Que quando ela estava na casa de vidro, ela prometeu muita coisa, falou que queria fazer história, que não sei o que ela tinha informações. Quando chegou ali, ela entrou no quarto Lollipop, já deu pra ver que ela já foi meio que decidida indo pro lado de lá. E ela viu que não queria ficar no quarto grunge, não porque estava dividindo em quarto, né? Mas ela achou que se encaixava melhor ali naquela posição ali, né? Meio que já foi contraditório para o público, porque ela falou de Laís junto com Bárbara para a Jade. Teve um momento que ela falou da Jade, e aí ela também estava dentro do quarto inserida, se uniu a elas, depois rebosteou tudo aquilo ali. E aí esses dias ela falou de Eslovênia ontem, eu não lembro agora se foi ontem, se foi anteontem. E aí, gente, virou uma bagunça. Inclusive pro Lucas, ela falou também a respeito da Eslovênia, que a galera no Twitter não tava gostando e aquelas coisas. Enfim, ela mesmo se perdeu no próprio jogo, né? Bom, dito tudo isso aí, gente, a galera percebeu essa incoerência e o porquê que ela foi alvo dessa semana. Porque assim, ela falou que queria mexer no jogo e o que ela fez foi, entre aspas, atacar as mesmas pessoas que a galera já estava indo e ela tinha essa visão aqui de fora, né? Ela foi na Natália, que ela fez um jogo da Discord, uma coisa que ela já falou que não ia ser feita, que as pessoas estavam indo, e ela foi na Jess. Não conseguiu bater o pé lá no dia que eles tinham que entrar em consenso, certo? E isso, inclusive, ela falou isso pra Natália, que ela errou, né? Ela pediu desculpa depois aí da formação de paredão, né? E aí, gente, ela foi conversar com o Paulo depois do jogo da discórdia e ela basicamente falou isso. Ela falou assim que antes ela tava achando uma desculpa, um pretexto, dizer o porquê que ela não conseguiu. Primeiro, ela falou assim que não conseguiu porque a galera já estava muito fechada, já tinha suas prioridades e que estava muito difícil se encaixar, que é um pouco mentira, né? Porque ela já entrou se encaixando no quarto do Lollipop, já falando estamos juntas, vamos jogar juntos, vamos ser contra não sei o que, nós temos que ir em outras pessoas, porém aí teve um embate com a Jade, porque a Jade é muito amiga do Scooby e do Paulo, e aí também virou aquela confusão, até aí tudo bem. Então assim, essa desculpa que ela falou que não conseguia se encaixar, já não estava se batendo com o que ela estava, né, querendo passar pra galera. E inclusive eles jogaram isso na cara dela. Como você fala que não conseguiu se encaixar, sendo que você já foi por um lado muito cômodo? E aí ela falou, ai, mas o Gustavo, ele tem um jogo diferente, porque ele fez isso, fez aquilo, e eu tenho o meu jeito de jogar. Então já começou aí meio que ficar contraditório. Outra coisa que ela falou pro Paulo foi que o quê? A primeira semana dela, ela foi monstro, né? Que ela ficou super chateado e ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer. E aí depois ela machucou o pé aí na última festa. Ou seja, as duas únicas semanas que ela esteve dentro do jogo, as coisas só ficaram piorando pro lado dela. Então ela não conseguiu movimentar do jeito que ela queria. Mas dentro do grupo dela, ela conseguiu aí mexer algumas coisas assim de acordo com os pensamentos e votos, a forma que eles poderiam fazer um paredão, certo? Foi o que ela quis dizer. Vocês não me viram jogar, eu tive alguns empecilhos e aí vocês estão me colocando numa posição que talvez eu não esteja nos olhos de vocês. Bom, na justificativa do Paulo, o Paulo falou assim que sobre ele ter sido influenciado, ele falou que se ele fosse influenciado, ele tinha colocado ela ao paredão, porque a galera queria que ela fosse ao paredão indicado para não ter chance no bate-volta. Então isso já não era uma coisa no qual ela tinha citado que não condiz com ele.
Ele disse assim que vê ela escondida no grupo, realmente, nessa rede de proteção, que é a palavra da vez, né? E ele disse assim que não enxergou. Ele disse assim que ela falou muita coisa na caixa de vidro, quando chegou ali dentro simplesmente se apagou. E que ele acha que realmente tem uma leoa dentro dela, só que ela precisa mostrar isso. E que caso ela fique, ela precisa realmente mudar as coisas, não ficar nessa posição meio cômoda no qual ela está. Diz aí em conversa com o Paulo, tá, gente? Bom, enquanto ela estava tendo essa conversa aí, lá no quarto Lollipop, gente, a Larissa junto com a Jade estava... A Larissa não, a Laís junto com a Jade estava conversando a respeito da Larissa, tá? Ela disse assim que realmente a Larissa foi super incoerente desde quando entrou, porque ela falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Isso foi a Laís falando para a Jade, tá? Que o Gustavo, ele diz e fez muito. Por exemplo, ele fez um jogo super arriscado, atacou todo mundo, deu tiro no escuro, colocando-se ao paredão, mesmo sabendo que ele poderia sair ou não, porém ele se arriscou e fez, prometeu e fez. E aí, o que aconteceu com a Larissa é que ela fez a mesma coisa, porém entrou ali, não fez aquilo, né? Então, assim, já é a incoerência dela, e ela ficou ali numa posição muito cômoda. No caso dela, já que ela não queria fazer uma coisa parecida com o Gustavo, ela não deveria ter dito, e assim ela deveria ter chego mais quietinha, ter conversado, ter com todo mundo, ter chego mais quietinha e tivesse sentido o jogo para tentar se movimentar. Ou seja, prometeu muito e fez pouco, tá? E também da forma que ela tirou aí, que até mesmo ela confessou. Isso é a Laís na visão de. Isso é a Laís da visão de Larissa, certo? A Jade completou dizendo assim que também foi incoerente dela hoje, no jogo da Discord, né? Que aconteceu ontem. Que ela fez ali, montou o negócio dela e ela colocou a antagonista como a Lina, que está no paredão com ela, sendo que ela tem uma boa convivência com a Lina. E o que ela mais criticou foi o Arthur. Então, assim, não condiz com o que ela estava fazendo nos últimos dias. Já começou meio que errado aí, né? Então, assim, realmente elas acreditam que a Larissa vai sair e que o discurso dela foi incoerente, que talvez seja uma das coisas que eliminaria ela e que também ela está no paredão super errado, né? Porque a Alina tem um posicionamento, o Arthur já voltou aí de dois, né? Ele vai ser voltado do terceiro e aí ela vai estar, né, meio que complicada. Bom, nessa conversa aí, aproveitaram também para dizer sobre o jogo do Scooby, tá? A Laís acabou criticando o Scooby, falando assim que hoje ela se incomodou demais da forma que ele agiu no jogo da Discord, que ela vê o movimento dele no jogo nessas últimas semanas, vê que ele joga, fala e tal, porém na forma que ele agiu no jogo da Discord não agradou ela. A Jade, gente, tentou passar um pano, né? Porque querendo ou não, a Jade protege o Scooby, né? Que é ela é o aliado dela, até então diz ela, né? Que não tem como ir no Scooby agora. E ela disse assim que é o jeito dele, que não vai mudar e que tá tudo bem. A Laís falou assim que tudo bem que é o jeito deles, o problema não é o seu jeito dele, porém ele precisa ser mais comprometido no jogo. E isso talvez lá fora não esteja sendo visto de uma boa maneira. Isso a Laís falando, tá? Teve uma outra pessoa também que comentou a respeito do jogo do Scooby, que agora eu não lembro. Talvez foi o Arthur, foi o Eliezer, enfim. Reclamaram desse posicionamento do Scooby, tá, gente? Bom, na minha opinião, tá? Vou ser bem sincero, da forma que o Scooby se posicionou não foi tão legal. Se ele tivesse levado um pouquinho mais a sério, ficaria um pouquinho melhor a impressão que ele tivesse passar. Porém, eu acho que o que ele fez foi correto, porque foi a visão do jogo dentro do Big Brother, que é o que deveria ter sido desde o começo, e não da forma que o Tadeu fez, né? Que foi as críticas da galera na internet, foi a forma que o Tadeu se posicionou antes, falando sobre o coadjuvante, falando sobre o figurante, e também que se a pessoa não se colocar como protagonista, já estaria errado o jogo dela dentro do programa, né? Ou seja, lá no quadro estava escrito quem era os fulanos de tais dentro do Big Brother, né? Inclusive, assim que acabou o jogo da Discord, a Lina junto com o Arthur foi lá pro quadrinho de novo. E aí a Lina falou que poderia mudar também a forma do jogo dela e colocar o Arthur como antagonista do Big Brother. E aí o Arthur falou, errado não está, porque estava escrito no quadrinho que é sobre a visão do Big Brother e não a visão de você como protagonista, né? Então assim, o erro já começou vindo do Tadeu. Bom, respondendo a pergunta aqui, eu acho que no contexto geral o Scooby, na visão dele, está totalmente correto, porém a forma que ele se posicionou, talvez ele não conseguiu passar o que ele realmente queria, né? E da forma que ele brinca também, que ninguém leva a sério. Realmente, de fato, o Scooby nunca se compromete nesse quesito, né? Mas que nem diz a Laís, ele dá uma movimentação no jogo aí nos últimos dias, né? Bom, e aí, gente, vamos voltar agora lá pra academia, que o Arthur teve uma conversa super grande com a Larissa, tá? Basicamente foi a mesma coisa que o Paulo falou pra ela, porque eles conversam, porque eles são amigos, né? Então, assim, eles têm a mesma opinião formada sobre ela, tá? A Laís falou assim que queria ter se posicionado mais, porém ela não teve tempo para se mostrar mais, que ela se atrapalhou nas últimas dinâmicas, que a primeira dinâmica foi muito fácil realmente para ir em Natália, como a gente já tinha dito isso, né?
E ela falou assim que o fato de ter ganhado o monstro e também machucado atrapalhou muito ela. Mas a forma que eles colocaram ela como figurante não é verdade, porque dentro do grupo dela, ela consegue se posicionar e fazer com que o grupo dela, que é o quarto Lollipop ali, tenha uma outra visão sobre o jogo, tá? Bom, o Arthur falou assim que tá tudo bem, que ele entende esse lado dela, porém, quando ela estava na casa de vidro, prometeu tudo aquilo que queria movimentar o jogo, e ela fez totalmente o contrário disso, que foi isso que a gente já repetiu, né? E que ela, dentro do quarto Lollipop, ela teve que se moldar para se encaixar e ser aceita naquele quarto. Sendo que quando ela entrou, ela sabia a forma que os meninos queriam jogar e ela nem simplesmente tentou conhecer os outros meninos e ver a forma de jogar. E ela poderia ter sido aceita no outro quarto ou também nas estratégias de jogo do jeito que ela é. Que ela não precisava se fechar e se moldar para estar no quarto Lollipop. Porém, ela queria estar tanto naquele quarto que ela acabou se fechando e foi ali que ela acabou estragando o jogo dela, né? Então, assim, ela acabou se apagando lá dentro, tá? E daí, quando ela fala que dentro do jogo dela ela se movimenta, o Arthur fala, então, no seu grupo você se movimenta, mas se você perguntar para todo mundo fora do seu grupo, ninguém enxerga você, ninguém sabe quem é você dentro do jogo. Você simplesmente está apagada. Pois é, gente, essa aí foi a resposta do Arthur para a Larissa. Errada não tá, né, gente? E aí foi aonde que a gente pode entrar no quesito que ela fala. Ah, mas a culpa é não sei do que. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que. Ela sempre tenta justificar o porquê ela não conseguiu, né? Vale lembrar que muitas pessoas, né, tipo a Bruna semana passada que foi eliminada, falou: "Ah, que se eu ficar nesse paredão, eu vou fazer e vou fazer acontecer", né, gente? Só que daí eles esperar bater no paredão pra fazer acontecer não dá muito certo, gente. Eles têm que fazer muito antes. Mas assim, eu volto a dizer o que eu disse no início do vídeo. Eu acho sim a Larissa uma peça essencial para o Big Brother. Por mais que ela distorce as coisas lá dentro. E aqui fora a galera fica, não sei o que a Larissa tá falando. A Larissa confunde. Ai, que não sei o que. O que ela causa na galera, tanto no quarto dela, o desconforto, a forma que ela fala, não, vamos fazer isso. A Jade não gosta. Fala do Arthur, cria uma situação, se coloca ali tipo, ah, eu não gosto disso. E as pessoas se incomodam da forma que ela responde às outras pessoas. Isso aí, gente, já é um jogo de convivência, já é um desconforto, já gera alguma coisa. Então, assim, é uma pena perder ela realmente aí nas 2 primeiras semanas, pelo fato dela conseguir causar essa situação. Porque, assim, ela é uma das únicas pessoas que causam isso lá dentro, tá? E que realmente, quando ela tem alguma coisa pra falar, ela fala mesmo, ela chega. Por exemplo, na última festa, ela falou, ai, não vou falar com o DG sobre voto. Ai, porque eu não sei, nós não somos amigos. O que ela fez? Foi lá, chegou no Douglas. Ela falou com o Lucas, foi, perguntou no Douglas. Chegou na Lina sobre o voto? Chegou na Lina sobre o voto. Então, assim, ela realmente, mesmo ela não tendo a proximidade, ela fez acontecer. E mesmo assim, a galera pegou um ranço pela distorção dos fatos que ela fez, que é uma pena, né, gente? Mas assim, se o Lucas estivesse no paredão, com toda certeza eu queria que ele saísse, porque ele realmente não acrescenta em nada, além de ser uma cobra rastejante, né? E a gente vai falar sobre ele. Ele acaba aí fazendo um jogo duplo. O Eliezer é super declarado, né? Ele faz isso, ele conversa sobre. Mas o Lucas, ele está ali, conversa, ele pega todas as informações para ele, guarda e vai soltando aos pouquinhos. Então, assim, no jogo mesmo, o Lucas não acrescenta, eu queria muito que a Larissa ficasse. Mas é uma pena sobre o paredão que ela caiu, né, gente? Bom, dito tudo isso aí, né, vamos falar um pouquinho do Lucas, gente. A gente viu aí que o Lucas ontem estava no quarto Lollipop com a Slo, o Eliezer junto com o Vini também. O Vini ficou super para baixo, sabendo que é o figurante da história, né? Disse que estava super chateado. Começou a fazer um discurso de que entendia o Thiago, porque o Thiago apertou o botão, que ele estava ali para proteger os aliados dele e sabia que protegendo os aliados dele colocaria o dele em risco e que ele ficaria muito feliz. Ele vai ficar feliz quando ele sair e saber que o Eliezer tem alguém lá dentro para ele, né, conseguir se aliar, não vai ficar sozinho, e que do lado de fora ele também vai ter uma pessoa torcendo por ele. E ele começou, gente, falar. O Eliezer já ficou meio assim, falou que não deveria o Vini se colocar na frente dele, porque não é isso, Big Brother, só é uma única pessoa que ganha, que ele precisa fazer o jogo dele, não colocando o jogo do Eliezer acima, tá? Que ele precisa pensar nisso. E o Eliezer, inclusive, fala isso diversas vezes para ele, já avisou isso também. E que também esse discurso não é legal porque ele não está no paredão. E aí o Eliezer já ficou meio preocupado se ele estava fazendo esse discurso, se ele ia apertar o botão, né? Já era uma meio que despedida igual o Thiago fez. Bom, diz o Vini que não era não, que ele quer ficar até o final, que ele vai fazer acontecer, que quer ganhar o líder, isso e aquilo, aquela coisa toda, tá? Bom, na minha cabeça tava tipo assim, aperta o botão, tá flop, né, gente? Não precisa de mais gente ali flopada, né?
Bom, dito isso, gente, enquanto ele estava falando com o Eliezer, o Lucas e a Eslovênia também estavam, tá? E aí eles estavam falando a respeito de jogo. A Eslovênia falou assim que o mais engraçado disso tudo, que o Lucas e ela estão nos jogos opostos de grupos, assim como o Jade e também a Laís, né? E aí foi quando o Lucas levantou o seguinte, então tá, a gente tá nos grupos opostos, então a gente precisa movimentar o jogo, e engraçado que tem um terceiro grupo no qual eles não sabem que movimento esse terceiro grupo joga. E aí eu pergunto para vocês, qual é esse terceiro grupo? Que grupo que o Lucas está? A Eslovênia diz que é grupos opostos, né? Mas ele não era amigo das meninas, ele deixou de ser aliado das meninas porque as meninas não queriam combinar votos, né? Que ele queria combinar para tentar se safar do paredão. E aí a gente tem que voltar nas primeiras semanas. Quantas vezes o Rodrigo falou, vamos jogar, vamos combinar voto, vamos em fulano. E aí o que o Lucas fez? Votou em outra pessoa, assim como o Eliezer fez essa semana. Ou seja, quem nunca votou junto com as pessoas foi o Lucas. E aí quando ele precisou, queria que combinar voto com as meninas, não deu certo, agora não é mais aliada delas, meio complicado, né? E agora existe um terceiro grupo no qual ele não se encaixa, até então ele não estava em nenhum, ou seja, aonde que o Lucas está? E aí eu pergunto, o que ele faz no jogo? É cobra rastejante, gente? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, teve um momento aí que o Lucas falou também para eles tomarem cuidado de ficar falando pódio, porque a Alina já fez diversas vezes essa pergunta, inclusive fez para o Scooby lá do lado de fora, e ele acabou não gostando. Pois é, gente. Vale lembrar que, querendo ou não, ele sempre foi próximo das comadres, né? E da forma que ele tem falado de Lina aí nesses últimos dias, não tá agradando muito o público, porque não se sabe o porquê ele se criou uma rixa, uma coisa ali sobre a Lina. Talvez será pela festa, o que ele falou para ela, aquela situação toda, não se sabe. Inclusive, hoje no bloco do McDonald's, ele falou a mesma coisa pro Arthur, falou sobre o que a Lina fez ontem no Scooby, né? E falou que não é legal ficar perguntando isso, porque quando você faz o seu top 10, você acaba revelando que as outras pessoas são suas opções de votos, né? E aí foi nesse momento também o Arthur já ficou super curioso e falou assim, tá, então o que o Scooby respondeu? E ele falou, não, ele falou que a Lina estava no top 10 e falou que a gente também estava, porém a gente estava tudo por último. Ele, pelo menos falou, né, alguma coisa do tipo, né? Ou seja, gente, o que o Lucas está aprontando? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, hoje também teve uma situação bem chata, né? Como a Larissa, como eu disse pra você, que ela cria uma situação toda, né? Ela reclamou que não conseguiu dormir à noite, na hora do raio-x e tal. E aí, quando eles estavam começando a se arrumar para o evento do McDonald's, a galera tava toda se arrumando no quarto. Ela pegou, se levantou, foi pro sofá, depois ela voltou, conversou com o Vini a respeito disso, que conseguiu cochilar um pouquinho. E aí foi quando o Vini disse assim que ela precisa falar quando está incomodando, porque o quarto também é dela. Eslovênia também aproveitou de dizer assim que, por mais que ela não queira falar, às vezes é bom falar porque pelo menos você expõe o que você está sentindo, tá? E ela disse assim que não quis incomodar as pessoas, né? Bom, é engraçado que a Larissa sempre transforma a situação em torno dela, né? Ela faz isso quando acontece o negócio de Eliezer e Natália, que ela não quer incomodar as pessoas, mas você vê ali que é toda uma manha, uma forma dela querer criar uma situação, um desconforto e tal. E isso eu acho maravilhoso. Bom, gente, comenta aí, né? Vamos ver como que vai ser o Big Brother, ver como que é o flop, a eliminação de hoje, discurso de Tadeu, né? O jogo da Discord uma bosta. Deixa like, comenta, se inscreva no canal, a gente vai ficando por aqui e a gente volta no próximo vídeo.